Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E nos aqui para darmos início ao quarto trimestre de 2024. Neste, estudaremos sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Este é o assunto do último trimestre de 2024. E nesta oportunidade, estudaremos a primeira lição, a lição número 1, que tem como título As promessas de Deus. É aquela lição introdutória que traz o assunto para nós e que aponta o que será estudado durante todo o trimestre. Eu agradeço a você que está conosco nesse canal. Eu peço desde já a você que deixe aí o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos e aqueles que porventura deixaram de frequentar a escola dominical. A escola dominical sofre de evasão de alunos durante todo o ano e no final do ano nós precisamos resgatar esses alunos para começar um novo ano com ímpeto, com garra, com disposição, com alegria para ensinar a poderosa palavra do Senhor nas escolas bíblicas dominicais de nossas igrejas. Meu amado irmão e irmã, neste momento eu quero, antes de começar a nossa aula, apresentar a você o comentarista do trimestre. O comentarista do trimestre é o conhecidíssimo pastor Elinaldo Renovato de Lima, já conhecido de todos nós que pertencemos às Assembleias de Deus no Brasil. Ele é mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e em ciências da religião pela FAETEL, autor de diversos livros, dentre eles Ética Cristã, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade e Deus e a Bíblia, todos editados pela CPAD. Lembra você também que ele é um dos comentaristas mais conhecidos das revistas da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Portanto, oremos pelo pastor Elinaldo para que Deus continue o inspirando para trazer para nós lições tão preciosas como estas, que trataremos sobre as promessas de Deus. Vamos então conhecer o que estudaremos durante este trimestre. O nosso assunto, nós reforçamos mais uma vez, é este: as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Na primeira lição, estudaremos as promessas de Deus. Na segunda lição, as promessas de Deus para Israel. Na terceira lição, as promessas de Deus para a igreja. Na quarta lição, promessa e obediência. Na quinta lição, a promessa de salvação. Na sexta lição, a promessa de cura divina. Na sétima lição, a promessa de um coração novo. Na oitava lição, a promessa de paz. Na nona lição, promessas para pais e filhos. 10ª lição, a promessa da proteção divina. 11ª lição, a promessa de provisão. 12ª lição, a promessa de vida abundante. E na 13ª e última lição, quando estaremos encerrando também o ano de 2024, as promessas de Deus são infalíveis. Portanto, hoje temos uma lição introdutória e na última lição temos uma lição que fecha o assunto, que tratará sobre as promessas de Deus são infalíveis. Dando prosseguimento, normalmente nós começamos com o nosso texto áureo, mas antes precisamos fazer uma oração ao nosso Deus. Precisamos orar para que Deus nos ajude, nos direcione naquilo que iremos falar. Toda vez que fazemos algo no reino de Deus, precisamos iniciar com oração. Oremos, pois. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de iniciar um novo trimestre, o quarto trimestre de 2024. Pedimos a tua graça sobre as nossas vidas, para que tenhamos também inspiração para transmitir a teus filhos o conteúdo das lições, levando-os a conhecer melhor o assunto, Senhor, dando-lhes mais condições de ministrar uma aula com mais clareza para os seus alunos. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que queremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade.
Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora sim, podemos começar a nossa aula e vamos ao nosso texto áureo, o conhecido texto que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, o versículo que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Em algumas Bíblias, para a fazer cumprir ou para cumprir. Repetindo, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12. A nossa verdade prática diz assim: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Repetindo, Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versos 6 a 13. Leamos, pois, a palavra do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Segundo objetivo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. Terceiro e último objetivo, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Chamo a atenção do caro professor e aluno para esta última parte da lição. Daremos um aviso muito importante sobre a diferença entre promessas e alianças. Fique atento, assista essa aula até o final e você vai saber do que estamos falando neste exato momento. Vamos então para a nossa introdução. E nesta hora eu sempre lembro a você que tenha na sua mão uma canetinha, que tenha, se possível, a revista da escola dominical nas suas mãos, que tenha ao seu alcance um exemplar da Palavra de Deus, porque precisamos, como estudantes da Bíblia, como professores e alunos, estar sempre com a Palavra de Deus nas mãos, conferindo tudo o que é transmitido através das revistas e tendo o cuidado de ser um crente bereano, um crente que confere, um professor que vai para a escola dominical já com os versículos anotados, destacados, para com os seus alunos argumentar durante a aula e assim fazer com que o aprendizado seja mais abrangente, produtivo em sala de aula. Vamos então à nossa introdução. Diz assim a nossa revista: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra.
Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E, especificamente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Portanto, meus amados irmãos, nós temos aqui uma introdução, que é uma introdução de toda a revista, nas primeiras palavras do nosso comentarista, e uma introdução que é desta lição. Nesta lição especificamente, nós trataremos sobre os conceitos básicos, tipos e propósitos da promessa de Deus. A partir da próxima semana, vamos falar sobre a promessa de Deus para Israel, depois a promessa de Deus para a igreja, enfim. Já teremos esse assunto aplicado a determinados grupos e agora temos uma visão geral das promessas de Deus nesta primeira lição. O primeiro tópico tem como título Um Convite de Deus. Um Convite de Deus é o primeiro tópico desta lição. Vamos então ao primeiro subtópico. Diz assim: um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma, acrescente este A na sua revista, de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Chama a atenção do caro professor e aluno para o seguinte: nós, seres humanos, muitas vezes falamos por falar. Nós, seres humanos, às vezes falamos coisas que não resultam em nada. Às vezes falamos coisas impróprias e às vezes falamos coisas que realmente é para distrair, para simplesmente fazer rir. Mas a palavra que emana de Deus, ela nunca volta vazia. Por isso que Deus, quando promete, ele cumpre, porque a sua palavra é fiel e verdadeira. Os homens estão acostumados com palavras mentirosas. Os homens estão acostumados a ouvir palavras que não resultam em nada. Mas a palavra de Deus é como espada cortante, como está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Ela tem o poder de penetrar no coração do homem. Ela tem o poder de mudar a vida do homem. Ela enriquece, ela fortalece, ela aviva. Portanto, a palavra que sai dos lábios do Senhor nosso Deus, ela nunca, jamais volta vazia. Essa palavra sempre agirá, diz nosso comentarista, com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Veremos, irmãos, durante esta aula, que algumas promessas de Deus só se cumprem quando o homem realmente ele se aproxima de Deus. E aí a gente vai aprender que algumas são condicionais, outras são incondicionais. Eu trago para você um versículo interessante que está em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Não está na revista, mas você pode usar este versículo que diz o seguinte: ora, amados, pois que temos tais promessas. Ora, se temos tais promessas, o que vamos fazer? Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Cientes de que temos promessas maravilhosas a se cumprirem na nossa vida, o que faremos? Vamos então purificar a nossa vida, vamos então nos aproximar de Deus, como diz a nossa verdade prática. As promessas de Deus vêm para nos fazer ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento só acontece com purificação, com santificação. E aí o texto fala, aperfeiçoando a santificação no
temor de Deus. Então, diante daquilo que Deus nos promete, diante das promessas que temos vindas da parte de Deus, santifiquemo-nos, purifiquemo-nos e aperfeiçoemos a nossa vida para cada vez estar mais próximos dele. Segundo subtópico do primeiro tópico, é preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55 de Isaías, que lemos há poucos minutos, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, a quem bate a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículo 7. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Ora, diante das promessas de Deus, o que faremos? Vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos buscar ao Senhor enquanto temos oportunidade. Vamos buscar ao Senhor. Vamos aproveitar as oportunidades, como disse Paulo aos Efésios, com a seguinte expressão: remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos remir o tempo, vamos aproveitar cada oportunidade e estar mais próximos de Deus para alcançarmos as suas grandes promessas. Vamos ao terceiro subtópico do primeiro tópico. É preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores que o nosso, seus caminhos mais altos que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. O comentarista fala aqui da importância do arrependimento. Se queremos nos aproximar de Deus e desfrutar das suas promessas, devemos então nos arrepender dos nossos pecados. Devemos nos arrepender e, quando fizermos isso, veremos o quanto Deus tem para nós. O quanto os pensamentos de Deus, os projetos de Deus para a nossa vida são maiores do que nós imaginamos. Portanto, temamos ao Senhor e vamos nos aproximar dele, nos arrependendo daquilo que estivermos fazendo que não o agrada. Antes de terminar este primeiro tópico da lição, eu trago para você, meu querido irmão, professor e aluno, um versículo que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, e recomendo a você, meu caro aluno e professor, que leia os versículos seguintes durante a exposição que você estiver fazendo em sala de aula com os seus alunos. Veja que interessante que está escrito assim em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. E agora, olha o que diz os versículos seguintes, meu querido irmão e irmã que está nos ouvindo neste momento. Diz assim: e vós também, pondo nisso toda a diligência, ou seja, recebemos as grandíssimas e preciosas promessas, mas precisamos fazer o quê? Precisamos fazer algo diante disso. Diz aqui o apóstolo Pedro: e vós também, pondo nisso toda a diligência, acrescentai a vossa fé, porque a fé ela foi dada uma vez aos santos, então nós temos fé. Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver
e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Veja que nós recebemos promessas, mas temos uma responsabilidade. Eu chamo este texto que acabei de ler para você de receita de uma vida vitoriosa. Temos promessas? Sim, mas precisamos colocar na nossa fé mais um ingrediente, a virtude, e mais um ingrediente depois, a ciência, depois mais um ingrediente, temperança, depois mais um ingrediente, a paciência, depois mais um ingrediente, a piedade, e por último o amor fraternal e a caridade, para que tenhamos uma receita de uma vida vitoriosa. Crente não vive somente de promessas, não. Crente vive confiando nas promessas, mostrando cada vez mais firme a sua vocação e eleição, com todas essas qualidades, com todos esses ingredientes que nós citamos aqui. Amém? Vamos então para a sinopse da primeira parte da lição. As promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. Repetindo, as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. Segundo tópico da lição, as promessas e seus fundamentos. As promessas e seus fundamentos. Vamos então ao primeiro subtópico do segundo tópico. A promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó, por exemplo. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na nova aliança. Veremos isso já na lição de número 2, quando trata sobre as promessas feitas a Israel. Veremos que temos muitas promessas que foram feitas que já se cumpriram e muitas que ainda irão se cumprir. Portanto, o Novo Testamento mostra o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 18, 19 e nos versículos seguintes, ele mostrou que a promessa feita em Isaías 61 se cumpriu nele. E ele disse, hoje se cumpre essa palavra diante de vós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E assim segue o texto sagrado. O que era aquilo? Nada mais era do que o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. As palavras de Deus, as promessas de Deus têm o seu fiel cumprimento. E é isso que Jesus estava mostrando quando chegou na sinagoga em Nazaré e abriu exatamente o rolo do livro de Isaías e falou a respeito da sua missão aqui na terra. Continuando, ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados, e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Nós temos aqui um exemplo de promessa feita no Novo Testamento. Portanto, é muito importante esse conceito, meu irmão. Guarde isto, grife, sublinhe e destaque isto durante a sua aula. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Veja que interessante, nós temos uma palavra que é importantíssima neste conceito. A palavra comprometer-se. Comprometer-se. Ou seja, promessa está ligada a um compromisso. Isso vai ser importantíssimo para você entender o final desta aula. Aguarde, você verá nas últimas telas o que falaremos em relação ao compromisso. Quando o compromisso é entre duas partes, recebe um nome.
E quando o compromisso é de uma parte, independente de que a outra parte faça ou não, recebe um outro nome e você vai entender isso no final da aula. Aguarde mais um pouquinho. Vamos lá. Deus é infalível, o segundo subtópico do segundo tópico. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, senão Deus. Deus, ele tem atributos que são comunicáveis, por exemplo, Deus é amor, ele pode transmitir esse amor ao homem. Deus é misericordioso, ele pode transmitir isto ao homem. O homem também pode ser misericordioso, o homem também pode amar. Existem atributos que são comunicáveis aos homens. Deus é perdoador, o homem ele é perdoado, ele perdoa também o seu próximo. Mas a onipotência, a onisciência, a onipresença e outros atributos, como por exemplo a soberania, somente Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E outros atributos também são incomunicáveis, como a infinitude, somente Deus é infinito. Ou seja, há atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Continuando aqui, por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na Terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Que versículo maravilhoso. Deus é um Deus todo-poderoso. Por isso, ele tem toda a autoridade e poder para cumprir o que ele fala. O homem promete e muitas vezes não cumpre. Mas Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, não se perde uma palavra que sai dos seus lábios. Todas elas têm o seu fiel cumprimento, porque ele é infalível. Terceiro subtópico do segundo tópico. Deus zela ou vela pela sua palavra. Como vimos em Isaías capítulo 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e por isso ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém. É interessante esta ilustração vinda do próprio Deus, porque a palavra vara de amendoeira vem de makel, shoked ou shaked, que significa autoridade, bordão, vigilante. A amendoeira é a primeira árvore a despontar suas flores brancas, sinalizando o fim do inverno e a chegada da primavera. Deus usa essa ilustração bem conhecida para elucidar sua fidelidade em cumprir com o que fala. O tempo e as circunstâncias podem revelar um triste inverno, mas Deus está de prontidão, vigilante, e sua palavra, suas promessas irão se cumprir. Por mais que pareça tardar, no tempo dele a novidade chegará. Amém. O brotar de uma pequena flor é uma sinalização de um lindo e perfumado tempo que se aproxima.
Portanto, Deus está dizendo para Jeremias: eu velo, eu cuido da minha palavra para cumprir. A amendoeira é chamada de vigilante. E Deus está dizendo: eu mesmo vigio, eu mesmo estou atento, eu mesmo tomo conta para que a minha palavra tenha o seu fiel cumprimento. Eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. O homem, meus amados irmãos, ele fala e às vezes até esquece o que falou, promete e esquece o que prometeu. Como estamos passando por um período eleitoral, o político fala e ele esquece a sua palavra. Deus, ele fala e ele vela pela sua palavra, ele está ali vigilante, no momento certo, na hora certa, assim como a amendoeira, ela brota primeiro do que todas as árvores, e aquilo sinaliza o início da nova estação. Assim Deus, ele está velando pela sua palavra, porque no momento certo ele vai agir e trabalhar para que a sua palavra tenha o seu fiel cumprimento. Foi assim com o nascimento do seu Filho Jesus Cristo. Ele prometeu no Antigo Testamento e foi velando pela sua palavra. Diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, ou seja, no momento certo, na hora certa, porque Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Esta tela é um acréscimo que eu trouxe para você. Você pode aproveitar e levar para a sua aula, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. Sinopse da segunda parte da lição: a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. Repetindo, a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. E é certo que quando ele promete, ele cumpre. Vamos então ao último tópico da lição: tipos e propósitos das promessas de Deus. Terceiro tópico da lição: tipos e propósitos das promessas de Deus. Primeiro subtópico do terceiro tópico: promessas incondicionais. As promessas incondicionais, o nome já diz, é aquela que não impõe condições. São as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, que está em Isaías capítulo 9, versículo 6. O local do nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco, que está em Isaías capítulo 7, versículo 14. Promessas de Deus. E aqui é usada a palavra promessas incondicionais. Continuando, há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos, no arrebatamento da igreja, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir, e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Então Deus não impôs condições, ou seja, não depende do homem ou das circunstâncias, há de se cumprir. O nosso comentarista chama isso de promessa incondicional. Agora veremos o outro tipo, que ele denomina de promessas condicionais. Este é o segundo subtópico do terceiro tópico. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. O nosso comentarista cita alguns exemplos e nós dividimos aqui em tópicos. Promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordenanças divinas. Esse texto é lindo. Eu quero ler para você. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou
o Senhor que te sara. Então temos aqui o se ouvires, se obrares, se guardares, se inclinares o teu ouvido. O se é uma partícula que significa condição. Depois o comentarista fala de variadas promessas condicionadas também à obediência, que está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Vamos ler esse versículo para você, meu querido professor e aluno da escola dominical. Diz assim a palavra do Senhor: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires, condicional. Depois temos promessa de receber o perdão de Deus, condicionadas a perdoar o próximo que nos ofendeu. Você pode ler depois Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Promessas de permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo. Veja, irmãos, que nós estamos falando aqui de promessas condicionais, que estão muito mais ligadas a uma outra palavra que significa aliança. E é aí que está algo que precisamos destacar para você antes de terminar esta aula. Mas vamos ao terceiro subtópico do terceiro tópico, o propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. Ora, por que Deus cumpre as suas promessas? O primeiro deles é de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Aí está uma palavra importantíssima, a palavra aliança. Porque a aliança diz respeito a pacto, concerto, compromisso entre duas ou mais partes. Temos então uma aliança quando o compromisso é mútuo. Por exemplo, no casamento, e falaremos disso na próxima tela. O segundo propósito que nós temos dado pela nossa revista é o de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe uma oportunidade por meio de um justo Noé. É citado pelo nosso comentarista este segundo propósito. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Ou seja, temos um Deus que promete e cumpre. Isso aumenta o quê? O nosso relacionamento com Ele. Estamos falando de um Deus que não é Baal, ao qual os profetas clamaram e Ele não respondeu. Não havia ali um relacionamento entre os profetas de Baal e Baal, mas havia um relacionamento entre Elias e o Deus Jeová, ao ponto de ele clamar e Deus lhe atender com pouco tempo e poucas palavras. Por isso é importante, irmãos, nós guardarmos as promessas de Deus, porque sabemos que Ele cumpre, isso estreita o nosso relacionamento com Ele. Quando você passa a desacreditar das promessas de Deus, você começa a se distanciar dele. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, diz o nosso comentarista, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos neste mundo. Amém. Eu chamo a atenção do caro professor e aluno para esta tela. É uma tela adicional, é uma reflexão que você deve fazer com seus alunos. É bom tratar sobre isso, porque nós temos uma ligeira confusão entre promessas e alianças. E precisamos então dirimir qualquer dúvida que haja. Nós sempre ouvimos falar, principalmente no livro O Plano Divino através dos séculos, eu tenho ele aqui, do pastor Nélio Lourenço Onso. Neste livro, o pastor Nélio Lourenço Onso mostra dispensações e alianças. E aí pode pairar uma dúvida. Deus e Abraão, entre Deus e Davi, entre Deus e Israel no Sinai, foram promessas ou foram alianças? Eu trago para você a seguinte reflexão. Primeiro, não podemos confundir promessas com alianças. Promessas são declarações comprometedoras de uma pessoa em relação a alguma coisa ou a si mesmo. Então eu posso prometer a alguém, eu posso prometer alguma coisa a alguém, eu posso prometer alguma coisa a mim mesmo de modo unilateral.
Preste atenção nessa palavra. A promessa é uma declaração. A promessa é um compromisso de uma pessoa com alguém, com uma palavra ou com ele mesmo. Então, ele assume um compromisso com a sua palavra. Por isso que a palavra de Deus diz, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Deus vela pela sua palavra. Agora, aliança significa pacto, concerto, acordo entre partes com compromissos assumidos por ambas as partes. O que aproxima a palavra promessa da palavra aliança é o termo compromisso. Vamos explicar melhor. Um exemplo é o casamento. Neste temos promessas de fidelidade, promessas de cuidado, promessas de atenção restrita no que tange à vida sexual. Mas essas promessas são firmadas com o compromisso de ambas as partes em serem fiéis até que a morte os separe. E a aliança é firmada com símbolos, marcos, documentos, registros. Ou seja, quando temos um casamento, nós temos ali um pacto, nós temos um concerto, nós temos compromisso de ambas as partes. O homem tem um compromisso com a mulher e a mulher passa a ter um compromisso com o homem. Então nós temos ali uma aliança, nós temos compromissos mútuos. Quando na Bíblia nós temos o compromisso de Deus e o compromisso do povo ou o compromisso de alguém, nós temos uma aliança. Quando Deus determinou enviar seu Filho ao mundo, ele não colocou condição alguma. Jesus Cristo veio porque fazia parte do plano divino. E isso ele fez através de promessas. Desde Gênesis 3,15, ele prometeu e ele cumpriu as suas promessas. Isso não tem a ver com aliança. Agora, quando Deus trata com o seu povo no Sinai, como nós vimos aqui em Êxodo capítulo 15, versículo 26, e em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, nós temos o ser condicional. Então, há promessas que só vão se cumprir se nós cumprimos a nossa parte. Quando isso acontece, nós temos então uma aliança. E aí eu digo para você algo que é interessante, vale a pena refletir. Na Bíblia temos muitas promessas que não resultaram em alianças. Foram promessas que o nosso comentarista chama de incondicionais. Mas de fato são promessas unilaterais. É Deus prometendo. Nós temos também muitos homens prometendo na Bíblia. É claro que quando o homem promete, ele pode cumprir ou não. Mas ao contrário, as alianças são firmadas com promessas. As alianças incluem promessas, declarações com a presença de testemunhas. É o que acontece no casamento. Então você pode estar me perguntando, pastor Daniel, então qual de fato é a diferença? Promessas são declarações e compromissos de alguém para com outrem, para com alguma coisa ou para consigo mesmo. E isso acontece de forma unilateral. Agora, quando há aliança, nós temos o compromisso de ambos. Por exemplo, nós temos a nova aliança. Ora, na nova aliança, nós recebemos as bênçãos de Deus? Sim. Mas como lemos em 2 Pedro capítulo 1, nós temos também compromissos. Então, para desfrutar da nova aliança, nós precisamos o quê? Nos arrepender, nos converter e viver uma vida de temor ao Senhor para termos acesso ao céu, para desfrutarmos das preciosas bênçãos da salvação. Amém? Vamos então para a sinopse da última parte da lição. Ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para cumprir as suas promessas. Repetindo, ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. Vamos então para a nossa conclusão. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar
o cumprimento de suas preciosas promessas. Amém. Não perca a segunda lição do quarto trimestre de 2024, na qual estudaremos sobre as promessas de Deus para Israel. Eu conto com a sua presença aqui na próxima semana, estudando conosco mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Meu amado irmão e irmã, eu agradeço a você que esteve conosco até o final desta aula. Deixe o seu like, compartilhe essa aula e ore por nós para que continuemos a realizar esse tão importante trabalho. Deus te abençoe, aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém e amém.